Uma viga de concreto armado pode ter comprimento de 4, 5 metros tranquilamente, mas para que isso dê certo é preciso ter boas dimensões de altura, largura e ter noção sobre armaduras. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal, sou o engenheiro Pedro Rodrigues e vamos direto ao ponto que se trata sobre quais as dimensões de uma viga comum em concreto armado. Nesse caso, vamos adotar as recomendações da NBR 6118. Apenas para te situar, o vídeo foi dividido em armadura da viga, tamanho da viga, peso da viga e comentários gerais sobre a utilização dos estribos. Bora lá que tem muito conteúdo chegando. A viga é um elemento usual utilizado no recebimento das cargas da laje, sendo que as cargas são distribuídas ao longo da viga e as mesmas são direcionadas aos pilares, sendo que os pilares vão direcionar esse carregamento para as fundações. Antes de falar sobre as dimensões de uma viga, você precisa conhecer quais são as armaduras, já que faz parte de uma viga o concreto mais o aço. Dentro dessa viga temos as armaduras longitudinais, essa indicada aqui que vai ajudar a conter as deformações de compressão e tração. Só que ao mesmo tempo temos os famosos estribos, que são essas pequenas peças espaçadas que vão ajudar a evitar ou minimizar a ruptura, também conhecido como armadura transversal. Agora que você já sabe que precisamos das armaduras, vamos para as dimensões, assim você não corre o risco de errar na hora de conferir se sua viga tem uma boa altura e até mesmo largura adequada. A norma recomenda que uma viga não pode ter largura menor que 12 centímetros, só que depende muito do projeto e o tipo de alvenaria que nós estamos utilizando, já que na maioria dos casos temos o desejo que a viga e a parede, após acabada, elas fiquem com a mesma espessura, como aqui no exemplo. Caso não tenha a mesma espessura, acaba ficando um dente na junção. Agora vamos ver sobre a altura da viga, que eu quero te mostrar um macete. Mas já deixa o seu curtir, porque ainda tem muito conteúdo rico chegando nesse vídeo. Para um pré-dimensionamento, podemos adotar o seguinte de forma descomplicada. Se a viga for biapoiada, isso quer dizer, quando temos essa situação, consideramos 1/10 do vão. Por exemplo, se o vão tem 5 metros, a altura deve ter 50 centímetros. Outro caso, se a viga for em balanço, podemos usar inicialmente 1/5 do vão. Nesse caso, temos esse exemplo de estrutura. Para ficar didático e de uma forma clara de compreender, vamos para uma situação. Se nós temos uma viga com vão de 2 metros, qual que tem que ser a altura? Tem que ser 1/5 desse vão de 2 metros. Então, 1/5 vezes 2 metros, temos 40 centímetros. Lembrando que quando temos uma viga maior ou igual a 60 centímetros de altura, na viga temos que utilizar armadura de pele. Eu já mencionei várias vezes aqui no canal. Vou deixar passando aqui nos cards para você esse conteúdo, mas termine de assistir esse, porque o outro é complementar. Agora presta atenção, esse caso pode ser o seu, que se trata sobre a viga contínua, que são essas situações que temos mais de um trecho. Montei essa tabelinha aqui para te ajudar, onde o tramo interno, esse em preto, apoia em outra viga, usamos a relação de 1/8. Caso não apoie, adotamos 1/10. Só que se o tramo for externo e ele apoiar em outra viga, nós adotamos 1/10. Caso contrário, não atenda à hipótese anterior, nós adotamos 1/12. Até mesmo muitos alunos e o pessoal na obra me questionam muito sobre o tamanho da viga. Se você começar a pensar que o concreto armado é um excelente material, com ele conseguimos uma viga com comprimento de 5, 6 metros tranquilamente. Só que quanto for maior a distância entre os apoios, ou seja, pilares, maiores as chances de termos uma viga com maior altura. Caso isso seja inviável, nós podemos começar a pensar no concreto protendido. Se liga nesse próximo tópico para decolar nos conhecimentos sobre viga. O peso da viga ou peso próprio é muito fácil de calcular. O peso de 1 metro de uma viga, temos que pegar o peso específico do material, no caso, o concreto armado, que vale 25 kN por metro cúbico, multiplicar pela largura e a altura da viga. Vamos para um exemplo prático. Supondo que temos uma viga com 15 centímetros de largura e 25 centímetros de altura, qual que é o peso dessa viga? Lembrando que sempre devemos trabalhar na mesma unidade. Então, 25 kN por metro cúbico vezes
0,15 metros vezes 0,25 metros. Se você resolver essa multiplicação, isso gera 0,9375 kN por metro, ou seja, 1 metro de viga temos mais ou menos 93 kg-força. Já esse próximo tópico, o pessoal erra muito em não saber sobre os estribos. Recomenda-se que o diâmetro do estribo seja igual ou maior que 5 milímetros e menor que 10% da largura da viga. Essa é uma parte mais técnica do vídeo. Eu peço que você tenha muita atenção. O que eu vou te mostrar é o que nós calculistas fazemos para determinar o espaçamento máximo entre os estribos. Ok, pessoal? A norma 6118, aquela que eu citei lá no início do vídeo, ela estabelece uma relação entre os valores de VSD, que é a força cortante de cálculo, e a VRD2, que é a força cortante resistente de cálculo. Por isso que eu te falei que se trata de um pré-dimensionamento. Cada caso é específico. Infelizmente não tem um padrão como nos outros casos de largura e altura, porque aqui para descobrir o espaçamento máximo dos estribos, nós precisamos saber das cargas, o tipo de construção, mas vamos dar sequência. Se a força de cálculo for menor ou igual a 0,67 da força cortante resistente de cálculo, temos que usar para o espaçamento máximo dos estribos 0,6 vezes D, que é a altura útil, menor ou igual a 30 centímetros. Porém, se a força cortante de cálculo for maior que 0,67 da força cortante resistente de cálculo, temos que usar 0,3 vezes D, que é aquela altura útil, menor ou igual a 20 centímetros. Vamos para um exemplo, supondo que eu fiz os meus cálculos e encontrei para VSD 200 kN e para VRD2 600 kN. Quando multiplico 0,67 por 600, temos 402 kN. Nesse caso, 200 kN é menor que 402 kN. Então adotamos a primeira condição que diz 0,6 vezes D, que é a altura útil, só que para efeitos do exemplo, vamos utilizar 40 centímetros na altura útil. Então, 0,6 vezes 40, temos 24 centímetros. Esse valor tem que ser menor que 30 centímetros. Se fosse na prática, iria adotar um espaçamento máximo de 25 centímetros e adaptaria a quantidade desses estribos. Se você quer um vídeo mostrando como chegar nessa força de cálculo, deixa aqui nos comentários. Te faço convite para assistir aos vídeos da playlist Estruturas Primeiros Passos, que vai aparecer para você agora. Mas não se esqueça de inscrever-se no canal para continuar recebendo esses conteúdos e visitar o nosso site estruturasebim.com. Até o próximo vídeo e um forte abraço!